porque está acontecendo agora uma entrevista coletiva na sede da Polícia Civil. A gente vai ouvir porque integrantes de diretoria dos clubes do Rio, Vasco, Fluminense e Botafogo foram presos e membros de torcidas organizadas também. A investigação tem o seu tempo, né? E é o tempo da investigação que determina as ações que o Ministério Público, junto com a polícia, adota. E nesse momento a gente entendeu por encerrar essa fase, fazendo a denúncia em relação a esses acusados e pedindo a prisão em detrimento daqueles que ainda estavam soltos. Não significa dizer que a investigação cessou, não significa dizer que a prova é maior ou menor contra quem quer que seja, significa dizer que ainda existem muito material para serem analisados para que a gente não deixe de formular, se for o caso, uma denúncia com todos os elementos que dela devam constar. Aí a gente está acompanhando a entrevista coletiva do delegado de Polícia Civil falando sobre a prisão da Operação Límpidos, que levou à prisão o assessor da presidência do Fluminense, Arthur Mahmoud, e tem 3 integrantes de torcidas organizadas foragidos. E foi preso também hoje o presidente da torcida Raça Flá, Alisson Galvão de Souza. Ele está explicando um pouco como é que está sendo esse processo todo, ainda envolvendo as denúncias por repasse de ingressos para torcidas organizadas e algumas, inclusive, que já estavam proibidas de entrar no estádio e os clubes ainda mantinham essa relação muito intrínseca com essas figuras que comandam as torcidas organizadas e hoje foram presas 2 pessoas e 3 estão foragidas e a polícia está cumprindo os mandados ainda pelo Rio de Janeiro. Ao todo foram 14 mandados de prisão, 5 pessoas já estão presas. A gente prossegue aí na entrevista coletiva na Polícia Civil. Lembrando que essa é a segunda fase da operação deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil. A gente já abordou esse ponto. Todos os aspectos, né, que envolvem tanto o cambismo, quanto a cessão indevida de ingressos, quanto as torcidas organizadas e a violência, né, nos estádios e arredores, todos os elementos constantes da investigação estão sendo devidamente apurados, né? Nada deixará de ser apurado e adotadas as providências cabíveis para fins de atingir o objetivo maior da operação, que é, se não terminar, pelo menos diminuir sensivelmente com a violência existente nos dias de hoje. Lembrando que, além de pessoas ligadas aos clubes... Na realidade, a investigação surge a partir de uma constatação de que havia, né, uma ligação espúria entre dirigente de futebol e torcida organizada. A partir dessa ligação foi verificado que uma carga grande de ingressos era cedida a título gratuito para as torcidas, que, por sua vez, pegavam esses ingressos e vendiam eles no Campo Negro. Esse seria um dos momentos em que entra uma quantidade bastante expressiva de dinheiro dentro das torcidas organizadas. E a partir dessa constatação se verificou que uma briga interna entre torcidas do mesmo time e até brigas externas, ou seja, a violência de uma forma geral, ela tem como pano de fundo exatamente a briga por espaço e poder. E, no fim, pelo poder econômico. Então, o que pretende a operação é exatamente moralizar essa relação existente entre os dirigentes e as torcidas organizadas, de uma forma ou de outra, estancar esses valores expressivos de dinheiro que entram dentro dessas torcidas e, por via de consequência, estancar a violência dentro e fora dos estádios. Lembrando que foram já... Na verdade, todos os times, né, os principais times do Rio de Janeiro estão envolvidos. Eu tenho certeza que do Brasil também, mas a gente está fazendo uma investigação, a nossa investigação ela é local, né?
Em relação a valores, já foi dito em torno de 200 ingressos como carga mínima, podendo chegar eventualmente a 500 ingressos, e aí depende exatamente da importância do jogo para você saber o valor que ele possa ser negociado no câmbio negro. Mas você tira aí pelo menos uma média de 200 ingressos a R$50 por jogo. Seria algo razoável de se entender. Você movimenta pelo número de partidas que esse time tem durante um período de um mês, você vai ver que você está falando aí de cifras que suplantam R$25 mil mês só em relação à carga de ingressos. Esse está concedendo entrevista ao promotor Marcos Caque, do Grupo de Atuação Especializada em Estádios do Ministério Público. Só uma retificação, a gente que era o delegado da Polícia Civil, ele é um promotor Marcos Caque. Ele que reforça, né, que todas as torcidas organizadas do Rio de Janeiro estão sendo investigadas, sim, porque, segundo a investigação, os clubes davam ingressos para aquelas torcidas organizadas que já foram até mesmo proibidas de entrar nos estádios por atos violentos. E mantém relações com as direções. Exatamente. Então, na verdade, você tem aí, em tese, dois crimes. O primeiro seria a facilitação ao cambismo e o outro seria até eventualmente um estelionato. Estar excedendo ingressos de meia entrada àqueles que não são detentores desse benefício. Então, como a gente disse no início da coletiva, todos os aspectos que envolvem a relação espúria entre dirigentes e torcedores, toda a relação que nós temos em vista dos ingressos que são cedidos e da venda no câmbio negro, todo desvio de finalidade, ingresso de meia entrada. Você também tem, em determinadas oportunidades, eles desviando ingresso do sócio-torcedor. Ou seja, o sócio-torcedor ele paga uma taxa mensal para ter direito de retirar um ingresso por jogo do qual o clube é mandante. Isso aí você precisa fazer um check-in na internet e a partir dali você tem 10 mil sócios-torcedores, 4 mil fizeram check-in. Então você tem uma carga sobressalente de 6 mil torcedores que não fizeram check-in. E esses ingressos também eram desviados para o câmbio negro. Então, todos os aspectos da investigação vão ser devidamente apurados e a denúncia será apresentada no seu momento oportuno. Nós temos já indícios em relação tanto à meia entrada quanto ao ingresso do sócio-torcedor. Deixa eu responder ele. Com a apreensão dos ingressos, principalmente do Fluminense, ficou claro que esses ingressos eram meia entrada. Na apreensão, quando foram pegos esses ingressos com o Carlinhos, esses ingressos eram todos de meia entrada. Então, que fique claro isso. Eles realmente repassam ingressos de meia entrada. Sim, estelionato e o crime de cambismo, porque ele estava repassando para um cambista. Vai ser analisado se tem algum outro crime tributário, enfim. E que fique claro também que quem perde com isso tudo somos nós. É a sociedade, é o povo de bem, é o torcedor que quer ir ao estádio ver o seu time jogar e não tem muitas vezes ingresso, porque acabaram por conta dessa atividade ilícita, ou então porque tem medo justamente de sofrer um ato violento quando estiver indo ao estádio ou dentro do estádio. Tá? Essa que falou agora é a delegada Daniela Terra, né, uma das responsáveis pela investigação. Lembrando que é um desdobramento, né, Rodrigo, daquela primeira operação que levou preso o Anderson Simões, que é o vice-presidente de estádios do Botafogo, conduziu coercitivamente alguns outros dirigentes, dentre eles o presidente do Fluminense, Pedro Abad, e o vice-presidente do Vasco, Eurico Brandão, Euriquinho. Né, todos eles foram conduzidos coercitivamente para depor, não estavam como testemunhas, né, e aí prestaram os esclarecimentos, foram liberados. O vice-presidente de estádio do Botafogo, não. E hoje, quando a delegada citou Carlinhos, é um integrante da torcida organizada do Fluminense que detinha vários bilhetes de meia entrada repassados e foi pego no ato de cambismo, autuado em flagrante. E o assessor de imprensa, né, da presidência do Fluminense, o Arthur, ele foi preso na manhã desta segunda-feira. Esse é um momento importantíssimo do futebol brasileiro, não é só do futebol carioca, porque essa é uma prática nacional, o caso está sendo local, a investigação, esse caso.
mas pode ser um marco na história do nosso futebol. O profissionalismo no futebol, quer dizer, dinheiro no futebol, começou no nosso país em 1933. Antes era um esporte amador, como outros esportes amadores, né? E de lá pra cá, com o dinheiro, muita coisa mudou, né? O jogador é mercenário, dirigente, dinheiro começa a circular de todos os jeitos. A nossa estrutura de futebol, com base nos clubes, tem essa coisa meio que assistencialista. Sim. O dirigente, para ele ganhar poder, ele ascender num clube de futebol, o que ele faz? Ele vira camarada, chapa. Se associa. Se associa, Verdade. Financia, dá apoio, pro carnaval, pra viagem. E às vezes você dá dinheiro, financia cara que é bandido. Então eu acho sim, o dirigente tem que ser responsável. Se ele dá dinheiro para um cara viajar, o cara vai lá e mata o outro. Ele dá um ingresso, facilita o ingresso aqui, minha entrada, então para você. O cara vai lá e mata o outro. Ele é responsável. Já é um cambismo, ele já está lesando o clube, lesando pessoas de bem, como falou ali na coletiva. Mas isso tem que acabar. Se não for por bem, uma coisa esportiva, acho que deveria talvez até em regulamento. Dirigente, clube não pode facilitar ingresso para torcedor ou fazer um cambismo. Isso já deveria estar em regulamento, em ordem esportiva. Mas virou caso de polícia, a gente já sabe há um tempão. Então, como eu falei, desde 1933 ninguém fez nada, nunca. Né? Em quase todos os clubes tem essa prática. Tem dirigentes hoje que são presidentes de clubes grandes do país que admitem que fazem isso. Não, eu vou citar, por exemplo, aqui. O Leco, presidente de São Paulo, acabou de receber, na despedida do Lugano, Dragões da Real e Independente no Morumbi. Né? Fizeram um manifesto no item 8 com o Gustavo Raí, como sugestão. Exatamente. Alguns clubes, por exemplo, como o Cruzeiro, como o Palmeiras, recentemente, romperam com torcida organizada. Sofrem protesto, às vezes. O Palmeiras, por exemplo, a torcida organizada sofre protesto. Às vezes é motivação política. Os caras não estão recebendo dinheiro, verba pro carnaval. Aí o cara vai lá e quebra o clube. A polícia tem que prender esses caras. Mas o clube, o dirigente de clube no Brasil, não pode ficar financiando esse tipo de cara. E aí quem perde é o torcedor de bem, né? Porque nós vimos diversas vezes aqui no futebol carioca, onde confrontos de jogos entre Botafogo e Flamengo, que só poderia ter um torcedor, ou do Botafogo ou só do Flamengo, por conta desses torcedores que eram para estar proibidos de entrar no estádio, eles estariam recebendo ingressos para tumultuar. E aí o torcedor de bem que quer ir lá, empurrar, que quer dar prestígio ao seu time, não pode estar presente no estádio por medo da violência. As famílias se afastam, né? A verdade é essa, as famílias se afastam, inclusive dos estádios. Lembrando que um dos procurados, Edmilson José da Silva, que é conhecido como Tubarão, segurança do Vasco, está foragido. Né? E há outros mandados que estão sendo cumpridos também, ligados a uma empresa também que confeccionava os ingressos. Enfim, não vai parar aí. Essa é uma segunda operação, desdobramento daquela da semana anterior. Eu quero a opinião do Rodrigo Bueno, porque a gente sempre comenta que após aquelas cenas horrorosas de violência, que o clube tem que jogar sem torcida, o clube perde, o clube joga fora de casa e integrantes do clube estão proporcionando acesso a essas pessoas violentas que não deveriam estar lá, Rodrigo Bueno. Então, eles conseguem prejudicar o clube pelo qual eles deveriam estar proporcionando atos favoráveis, né? Situações para favorecer o clube e não desprestigiar. Nós vimos aí o Vasco, por exemplo, quantos jogos ficou fora de casa? 6 jogos? 6 jogos, era a punição de 10. Sem a torcida, por conta de violência? Eu não quero aqui acabar ou dificultar a relação entre clube e torcedor. Não, tem que ser sempre maravilhosa essa relação. Mas ela tem que ser justa, honesta e não pode... o clube não pode ser parceiro de ações ilícitas. Seja o cambismo, que já é errado. Muito. O clube não pode, para a torcida aqui, toma aqui, um banco de meia entrada para você. O resto, o torcedor comum, ele não pode dar essa vantagem, essa colher de privilégio. Esse privilégio, isso já é errado, já é errado. O clube que faz isso está cometendo um erro e inclusive crime. E também não pode financiar grupos que a gente sabe que tem histórico de violência, o que é muito pior, né? Lembra quando o Corinthians teve aquela morte do rapaz em Oruro, né? Prenderam membros de torcidas organizadas do Corinthians, e aí o pessoal falou, pô, mas o Corinthians será que financiou? Como é que essa galera fica viajando, vai pra Bolívia e tal? Olha o risco que um dirigente do Corinthians, se é comprovado que um dirigente do Corinthians financiou os caras que foram lá e mataram um garoto. E depois vimos diversos desses torcedores que ficaram presos lá nas arquibancadas aqui, até mesmo do Maracanã. O Fox Sports mostrou diversos deles que estiveram presos já estavam aqui nas arquibancadas criando confusão mais uma vez. Quando você cede ingresso, você está financiando a violência, porque eles vendem
e com esse dinheiro conseguem fazer as suas ações. Vou voltar então lá na Polícia Civil, porque a Caroline Patati está com a delegada Daniela Terra. Caroline. Olá, muito bom dia para vocês, bom dia a todos que estão ligados conosco. 6 mandados de busca e apreensão já foram cumpridos na manhã desta segunda-feira. No total serão 14 durante todo o dia. Delegada, no que consistem esses mandados, em que lugares vocês estão indo e quantas pessoas já foram presas? Então, hoje foram expedidos 14 mandados de prisão preventiva para 14 denunciados. Durante o dia todo está sendo cumprido, já foram cumpridos 5 mandados de prisões que eram temporárias, de pessoas que já estavam presas, que passaram a ser preventiva, e hoje, durante o dia, já cumprimos 5 preventivas. Restam algumas e até final do dia todos estarão presos. Além das prisões, vocês estão coletando documentos, enfim, provas que possam contribuir nesse processo? Então, nessa segunda fase dessa operação, nós estamos cumprindo as prisões preventivas dos acusados, que todos foram denunciados pelo membro do Ministério Público. Né? Em todas as diligências, tudo que foi arrecadado, provas, escutas telefônicas, estão todas no processo. Foi por isso, com base naquelas provas, com base nos depoimentos, é que hoje eles estão denunciados e foram presos preventivamente. A gente pôde tomar conhecimento aqui durante a coletiva que todos os clubes do Rio de Janeiro têm envolvimento com essa prática, né? Vocês já ouviram os presidentes dos clubes? Quem já prestou depoimento aqui e o que eles disseram? Nós já ouvimos, sim, o presidente do clube do Fluminense, ouvimos o vice-presidente Anderson Simões, do Botafogo, já ouvimos o Euriquinho, filho do Eurico Miranda, também que exerce um cargo dentro do Clube Vasco da Gama, e a nossa intenção é ouvir todos eles, né? Que fique claro, né, que a intenção da polícia, né, esse grupo que foi criado entre Polícia Civil do Rio de Janeiro, entre o Ministério Público, o GAIDEST e o torcedor, é justamente para que a gente moralizar essa questão do futebol, é saber aonde vai parar esse dinheiro. O que a gente sabe, que a gente tem constatado através de prova, é que esse dinheiro, que os clubes, os dirigentes de clubes de futebol do Rio de Janeiro, eles dão ingressos, fornecem, seja para a torcida banida do futebol, seja para a torcida não banida. Eles não querem saber, eles não têm responsabilidade. É isso que precisa ser punido. Eles precisam sofrer as penalidades do Estatuto do Torcedor. Doutor, o promotor aqui comentou que seria uma faixa entre 200 e 500 ingressos por jogo. Isso é muita coisa, né? Agora, tem como a gente saber se isso seria ingresso normal ou aqueles ingressos que seriam destinados à meia entrada? O que a gente conseguiu, né, com a apreensão no Fluminense foram ingressos de meia entrada e eram 200 ingressos. Desses 200 ingressos que foram pegos com Carlinhos, que é o presidente da Fiel Torcedor, ele era o responsável por encaminhar todos os 200 ingressos e dividir entre as outras torcidas, né? A gente sabe que esses 200 ingressos eram de meia entrada. Então, verifica-se não só o crime de descumprimento de ordem judicial, já que eram fornecidos para uma torcida banida, né, como também o próprio descumprimento do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público para que os clubes de futebol não forneçam ingressos nem qualquer outro tipo de financiamento, seja para se locomover, seja dando dinheiro para compra de material de torcida. Doutora, a gente pode daqui a pouco chegar à conclusão de que esse valor, né, da venda desses ingressos de uma forma ilícita acaba financiando, né, as práticas ilegais das torcidas e também criando uma disputa que leva à violência, uma disputa por poder dentro dessas torcidas? Com certeza, esse dinheiro, esse desvio desses ingressos, que muitas vezes cai no cambismo ou em outras práticas ilícitas, fomenta sobremaneira a violência nos estádios. Bom, vou passar para vocês aí o nome das pessoas que a gente tem aqui que tiveram relação, que já foram presas. É o Arthur Mormude Machado, assessor da presidência do Fluminense, o Leandro Schilling, diretor da empresa Fly, tem também a Monique Patrícia dos Santos Gomes, que é funcionária dessa empresa, responsável aí pela venda dos ingressos, e também o Alisson Galbão, presidente da Raça, né, torcida organizada do Flamengo. É importante a gente destacar também que o Tubarão, o Edmilson José da Silva, segurança do Eurico, ele está foragido, né? Foi procurado, enfim, era um dos mandados aí de prisão preventiva e acabou não sendo encontrado. Quero repassar aí para vocês do estúdio, caso tenha alguma dúvida aqui para tirar com a delegada.
Carol, tem uma dúvida assim, vai passar para a delegada. Bom dia, delegada. Em relação a essas conduções coercitivas que têm acontecido, na semana passada, 3 dirigentes, né, como a senhora citou ainda há pouco na entrevista. O que pode acontecer agora com os dirigentes? Porque pessoas ligadas a eles, como o segurança do Vasco, por exemplo, não é possível que o dirigente não saiba o destino desse ingresso. O que pode acontecer com os dirigentes? Por favor, Carol. Eu vou repassar ela aqui. Bom, delegada, tendo em vista essa relação aí, né, das pessoas presas com os dirigentes, o pessoal pergunta aqui o que poderia acontecer com os dirigentes a partir de agora, porque é impossível, pelo menos acaba soando curioso, né, que eles não tenham algum tipo de relação com isso. É o que o promotor, né, estava dizendo há pouco tempo. Eles serão todos ouvidos, né, mas agora vai começar a fase processual, em que será colhida provas, eles serão ouvidos e certamente, né, se houver culpa por parte deles, eles responderão. Isso aí, mais algum questionamento? Não, é isso, Carolina Patati. Eu gostaria de agradecer pelas informações e agradeço a Daniela Terra também, a delegada, em nome do Bom Dia Fox. Tá certo, farei isso sim, delegada. Muito obrigada, obrigada da minha parte a todos do estúdio também. Bom trabalho para vocês. Obrigada também a todo mundo. Tchau. Voltamos com vocês.